Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E hoje com o tema Como ter paz no coração vivendo em um mundo que está em guerra. E o pastor Manuel vai trazer a mensagem de hoje nesse tema. E eu queria deixar um versículo para os irmãos que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Que Deus possa abençoar a palavra dele. E vamos orar. Em seguida eu vou passar para o pastor Manuel, que vai trazer a mensagem de hoje à noite. A gente quer deixar bastante tempo com ele, com a mensagem, que é para a gente aprender mais e ouvir mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos reunidos, ó Pai, transmitindo a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, pastor Manuel, com a Tua palavra, que possamos nos edificar com a mesma, Pai. Abençoa aos irmãos também que estão assistindo essa transmissão e que tudo aqui, ó Pai, que venha a ser feito, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu passo agora a palavra para o pastor Manel, que vai trazer a mensagem de hoje à noite. Saúdo a todos, aos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer que é com muita alegria, irmão, que estamos aqui mais uma vez, né? Para transmitirmos ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Irmãos, nós não estamos tendo assim músicas, né? Os cantando os hinos. Se tudo der certo, no final cantarei um hino. Mas nós estamos aproveitando o tempo, né? Se Deus quiser, quando nós voltarmos, então eu creio que nós vamos ter bastante participações, né, de louvores, de mensagens cantadas, que eu confesso para os amados que eu sinto muita falta, né? Mas nós vamos, irmãos, ter o nosso tempo aqui de compartilhar a palavra de Deus, aproveitando, né, o instrumento, o Instagram, para nós transmitirmos. Hoje pela manhã não foi possível, mas nós deixamos uma mensagem no áudio para os irmãos, uma pequena reflexão, e eu creio, irmão, que na próxima oportunidade nós iremos desenvolver, porque é uma lição mais ou menos pela manhã, falando sobre a igreja, né? Uma comunidade de salvos, muita coisa importante que nós extraímos da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos desenvolver aqui o nosso tema. Nós estamos vivendo, irmão, tempos de muita ansiedade, de muitas dificuldades. Nós estamos vivendo, irmão, tempos de lutas, né? Que seria, irmão, significado para guerra. Nós estamos vivendo tempos de batalhas, são verdadeiras batalhas. As batalhas, irmãos, né? Guerra, irmão, ela pode ser no sentido positivo e negativo, porque tem a guerra santa, né? A guerra onde há a luta em prol das coisas, irmãos, né? Do reino de Deus. Então, a guerra em si, mas, irmãos amados, nós estamos vivendo uma guerra, né? De muita ansiedade, onde a humanidade está perdendo, irmão, a paz. Guerra contrária, oposta à paz. Isto é uma realidade. Já estão, irmão, eu ouvi, né, que já estão preparando e que, irmão, já estão anunciando, já estão prevendo que após esta grande, irmãos, a batalha de enfermidade deste vírus, já estão prevendo, irmãos, muitas enfermidades mentais, psicológicas, psicossomáticas. Irmãos, pessoas que vão, irmãos, entrar em estado, né, de depressão, de dificuldades.
E aí, amados, com certeza, afetando também no campo espiritual. Irmãos, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que excede, irmão, todo entendimento, está acima de tudo que possa imaginar. Esta paz, ela guardará o vosso coração e a vossa mente. Irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a porção da sua palavra aos nossos corações, né? E às nossas mentes também, irmão, que são essas dois sentimentos, né? Duas reações na vida do ser humano, que é o coração e a mente. Jesus falou, Paulo também falou muito sobre renovar a mente, né? Os nossos pensamentos, o nosso coração. Irmãos, o nosso tema, como ter paz, né? Então aqui, como ter paz no coração, vivendo em um mundo que está, irmãos, em guerra. Nós estamos, irmãos, nós sabemos, temos a plena certeza, irmãos, o mundo está em guerra, o mundo está em batalha, o mundo, irmão, está numa luta, em todos os sentidos. Primeiro é que Satanás, ele reina, ele é o príncipe deste mundo, e Satanás, irmãos, ele tem interferido na vida do ser humano. Então, os homens, eles vivem, irmãos, completamente sem paz. Esta é uma realidade. A paz foi tirada. Ela foi, irmão, abolida lá no jardim do Éden. Então, unicamente por meio de Jesus Cristo. E é interessante, amados, de que Deus, ele vem trabalhando na vida do ser humano, irmãos, e nós aprendemos sobre as dispensações. Dispensações são os períodos que Deus trabalhou desde a dispensação adâmica a milenar, onde, irmãos, hoje nós estamos na dispensação da graça. E a dispensação da graça, este período da grande graça, é o período da paz. A Bíblia Sagrada, ela diz que nós, irmãos, recebemos o príncipe da paz. Jesus, isto é real, ele veio ao mundo e este período é o período do príncipe da paz. Jesus, ele veio, ele cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para promover, irmão, a paz nos corações dos humanos, das pessoas. E, amados irmãos, como cristãos, nós desejamos paz. Como cristãos, nós desejamos. Como cristãos, nós queremos. Como cristãos, nós almejamos paz. Isto é algo real. Então, como cristãos, nós, irmãos, desejamos, nós queremos, nós almejamos paz. Mas, como cristãos, amados irmãos, nós enfrentamos as conjunturas sociais, ou conjuntura social contemporâneas. Irmãos, o mundo que nós vivemos hoje, lembra-se, Jesus, ele disse na sua oração sacerdotal de João 17, Jesus estava orando pelos discípulos, e é interessante que lá, irmão, também Jesus está
tem lá vamos dizer assim, uma expressão verbal que é futuro. Jesus também está orando por aqueles que hão de crer, uma expressão futura, né? Então, um verbo que expressa um futuro, ele diz para aqueles que hão de crer. Jesus orando contemporaneamente pelos seus discípulos e também orando por aqueles que hão de crer, isto é, nós. Então, nós, irmãos, que hoje cremos em Jesus Cristo após a sua vinda ao mundo e a sua volta à glória. No capítulo 17, ele estava orando por nós. E orando, e Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que vivam, irmãos, porque aqui na terra nós precisaríamos viver cumprindo esta missão, isto é, viver, irmãos, sem perder a essência. O Senhor Jesus, ele já intercedia, ele estava orando por nós, irmãos, viver num contexto sem perder a essência da vida de paz, sem perder a nossa paz. Como viver, irmão, esse contexto? Exatamente isso. Jesus orava, irmãos amados, por nós, sabendo de que nós estávamos aqui, por exemplo, irmão, o que significa viver a essência, viver o contexto sem perder a essência? Aquilo que Jesus disse, eu acho que eu já preguei até essa mensagem, como nós, irmãos, né, viveríamos, irmãos, como nós seríamos a luz do mundo, irmãos, sem deixar que as trevas, né, ofuscassem, irmãos, o brilho da nossa luz. Onde Jesus disse que aqui no mundo nós seríamos como sal da terra, né, irmãos? Sem perder, irmão, o sabor, né, irmão? Como dar o sabor, né, ao ambiente em que vivemos, irmãos amados, né? Ser o sal da terra, sem que a podridão do mundo, irmãos, as guerras do mundo, irmãos, nos atingisse. Jesus também disse, irmão, ele orava para que a nossa fragrância, irmãos, né, não fosse, irmãos amados, completamente destruída, como sermos o perfume de Cristo. Então, amados, como cristãos, desejamos, almejamos, queremos paz. Mas, porém, amados, como cristãos, nós enfrentamos, irmãos, as conjunturas contextuais, contemporâneas. Irmãos, eu citei aqui algumas, eu anotei algumas para citar. E eu quero que os meus irmãos entendam quais são as conjunturas. Irmãos, os acontecimentos. Conjunturas são os acontecimentos, são as dificuldades que nós enfrentamos, que nós encaramos no dia a dia e que muitas vezes, amados irmãos, nós fazemos guerra. Entramos na guerra. Olha, irmão, como cristãos, por exemplo, eu coloquei aqui algumas, irmãos, conjunturas, acontecimentos, dificuldades que o cristão enfrenta, mas como enfrentar sem entrar na guerra? Como ter paz? Por exemplo, meus amados irmãos, eu vou ser bem aberto. Olha, irmãos, aqui eu não estou criticando, difamando, eu não estou, irmão, zombando, eu não estou, irmão, aqui, amados, com preconceito. Não, eu estou aqui expressando como nós devemos nos comportar diante destas batalhas. Por exemplo, como cristão, irmãos, enfrentar o cristão e a guerra. O cristão e a justiça social. O cristão, irmãos, e o controle da
natalidade, o cristão e o homossexualismo. Aqui, irmão, no sentido não de ser preconceituoso, não de discriminar, não de zombar, não, mas, irmão, de como ter paz, como conviver em paz, respeitando, amando. É nesse sentido que eu estou falando. Como? O cristão e a doação de órgão, o cristão e o suicídio, o cristão e a eutanásia, o cristão e a pirataria, o cristão e a agiotagem. Irmãos, é muita coisa. Isso são as lutas que nós, como cristãos, enfrentamos. E é essa a indagação, né, irmãos? Como ter paz diante destas coisas? É quando nós agimos, irmãos, segundo a palavra de Deus. Olha, irmãos, eu não estou aqui trazendo uma abordagem sobre estes tópicos. Eu não estou falando aqui sobre o cristão e o homossexualismo, eu não estou falando sobre o cristão e a pirataria, eu não estou falando sobre o cristão e a agiotagem, eu não estou falando sobre o cristão e a justiça social, eu não estou falando sobre o cristão e o controle da natalidade, eu não estou falando sobre o cristão e a doação de órgão, eu não estou falando sobre o cristão e o suicídio, eu não estou falando sobre o cristão e a eutanásia, eu não estou falando sobre o cristão e a clonagem, não. Os cristãos estão envolvidos, mas, irmãos, todas estas coisas têm uma questão ética, tem uma questão bíblica, tem uma questão espiritual. Então, cada passo aqui, se está contrário às Escrituras Sagradas, nós não estamos dentro da vontade de Deus, então há uma guerra. E irmãos, estes acontecimentos são desafiadores. É uma verdadeira guerra espiritual. E aí, eu tanto posso, irmão, abordar o tema como forma de indagação, de interrogação, como afirmar. Eu tanto posso perguntar como ter paz no coração, vivendo num mundo em guerra. Ou eu posso afirmar como ter paz, porque a Bíblia Sagrada, irmão, é o manual de orientação. Nós vamos ver aqui, irmãos, algumas orientações, segundo Paulo, sobre como viver, como enfrentar. Mas primeiro, irmão, deixa eu dizer aqui, o que significa paz? Eu fui, irmão, buscar, nós temos o Aurélio. O Aurélio é o nosso dicionário de português. Irmão, vai lá. Mas eu fui buscar, irmão, esta palavrinha, irmão, num dicionário bíblico. Por quê? A palavra, irmão, paz, ela é traduzida da palavra hebraica shalom. É conhecido a palavra shalom. Shalom, irmãos, que não significa apenas ausência de guerra. Não significa apenas, irmãos, inimizade. Ausência de inimizade não significa apenas ausência de briga, né? Você pega o dicionário de português, o meu pequenino, ele diz guerra, paz, né, irmãos? Então é ausência de guerra. Ele diz isso somente. A paz é ausência de guerra. A paz é ausência de inimizade. A paz é ausência de briga. Mas, irmãos, então a palavra shalom, que significa uma paz, além de ausência de guerra, além de ausência de inimizade, além de briga, irmãos, inclui também tranquilidade, meus amados irmãos. Paz inclui tranquilidade. Agora, como ser tranquilo estando preso? Como ser tranquilo estando no deserto? Como ser tranquilo estando, irmão, numa luta? Como?
Paulo escreveu Filipenses, o nosso texto, ele estava preso. E ele, irmão, escreveu este livro que tem o título Alegria. Então, amados, a paz significa tranquilidade. Paz significa segurança. Daniel, os seus amigos, irmãos, estava prestes a ser lançado numa fornalha de fogo, numa cova com os leões, mas eles mantinham paz, segurança. Paz, irmãos, significa saúde. Nós estamos num contexto onde as pessoas estão, irmão, em tempo de enlouquecer, com medo de adoecer, com medo de ficar hospitalizado, com medo de faltar um compressor para o pulmão e com medo de morrer. As pessoas estão com medo. As pessoas estão sem paz. As pessoas já estão, irmão, até comprando medicamento mesmo sem estar doente. O medo é grande. Não tem paz. Não tem segurança. Então, irmãos, paz, a palavra significa shalom, saúde. Saúde é espiritual. Irmão, quando se tem saúde espiritual, eu já contei essa história, vou só repetir. É um irmão lá de Santa Cruz que foi da minha época, me ajudou muito espiritualmente. Ele é da família da irmã Socorro, minha esposa, irmão Gabriel. Irmão Gabriel, irmão, ele foi cometido da doença, aonde ele foi, irmão, diabético, foi amputado todos os membros. Começou cortando os dedos dos pés, das mãos, cortaram até o tronco dos braços e das pernas dele, e ele lá no Valfredo Gurgel, só o tronco, pastor Soares chegou lá, ele estava cantando, vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. E chorava médico, chorava enfermeiro, chorava zelador do hospital. Irmãos, pastor Soares é testemunha. Irmão Gabriel, Cristo me amou, tal qual, cantando os hinos e dizendo, estou prestes a chegar no céu. Ele partiu cantando lá no Valfredo Gurgel. Tinha paz, ele tinha saúde espiritual. A palavra paz significa isso. Significa, amados, prosperidade. Significa bem-estar material e espiritual, irmão. Salmo 29, 11, a segunda parte do versículo está escrito, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amados irmãos, é esta paz que a palavra de Deus está promovendo em meio a uma grande luta, uma grande guerra, irmãos. Então, amados, como ter paz no coração vivendo um mundo de guerra? E guerra, irmão, o significado de guerra. Guerra irmão, nós definimos guerra como batalha, luta, que é do dia a dia onde nós lutamos. Então, queridos, nós estamos vivendo, irmãos, na era, irmãos, tanto do príncipe da paz, como, irmãos, estamos vivendo num mundo que só se multiplica em guerra, em todos os sentidos. Irmãos, o Novo Testamento exibe, o cumprimento dessa esperança. Como, irmãos, agora nós vamos nos deter na resposta. Como ter paz no coração, vivendo em um mundo que está em guerra? Encontramos no Novo Testamento, irmãos, essa é a esperança. Primeiro, em Cristo a paz chegou. Nós vamos, irmãos, passear um pouco a Lucas, capítulo 1, aonde nós encontramos, irmãos amados,
na chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1 de Lucas, nos últimos versículos, versículo 79. Lucas capítulo 1, versículo 79, diz assim a palavra de Deus: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amados irmãos, quando Jesus Cristo veio ao mundo, foi anunciado pelos anjos, contemplado pelos pastores, e aqui foi o anúncio, irmãos, no cântico de Zacarias, né? Após o nascimento de João Batista. E aí ele está falando, irmãos amados, sobre o precursor. João Batista, o precursor de Jesus Cristo. E aí é quando ele comenta sobre, irmão, Jesus Cristo, que veio para proporcionar a paz. Em Cristo a paz chegou. O mundo está em guerra, mas em Cristo a paz chegou. Porque, irmão, é a paz no coração. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, mesmo nas batalhas, mesmo nas guerras, irmãos. Mas a paz de Cristo chegou. Por ele, irmão, a paz é proporcionada. Jesus, ele é irmãos, o que proporciona a paz. Estamos vivendo na era do príncipe da paz. Isaías profetizou, um menino nasceu. E diz a palavra de Deus, irmãos, que nós estamos no período do príncipe da paz. O que nos está faltando? Mesmo no mundo em guerra. O que é que nos está faltando, irmão? Mesmo no mundo em guerra. Essa indagação é importante. O que está faltando? O que nos falta, mesmo no mundo em guerra? Irmãos, quem é maior? Olha o que diz a palavra de Deus, lá em João 4:4. Filhinhos, o que está em vós é maior do que o que está no mundo. Então, quem é maior? O que está em vós ou o que está no mundo? É o que está em vós. É Jesus Cristo. Os discípulos, eles são os mensageiros da paz. E o Senhor, irmão, enviou os seus discípulos. E eles anunciaram, eles proclamaram a paz. Esta paz, ela só é possível mediante a remoção da inimizade pelo sacrifício de Cristo Jesus. Esta paz, irmãos, ela é removida, irmãos amados, ela é concedida mediante, melhor dizendo, irmão, a remoção, irmãos, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, assim diz a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este texto aqui está falando da nossa justificação. Pois em Cristo nós somos declarados justos. Então, esta paz, ela é possível, mesmo em meio às guerras. Esta paz é possível, mas ela só é possível mediante a remoção da inimizade, irmão, pelo sacrifício de Cristo. Nós éramos inimigos. Nós éramos separados, nós éramos condenados,
nós éramos perdidos. Irmãos, e esta inimizade, ela foi removida mediante o sacrifício de Jesus. É uma garantia que o crente tem. Então, pode seguir-se a paz. A paz interna, irmão, que Filipenses capítulo 4, versículo 7 está proporcionando. Essa paz não se deixa abalar pela contenda existente no mundo, irmão. O mundo pode cair, mas a paz, irmão, que nós recebemos de Jesus Cristo, ela não deixa sermos abalados. No Evangelho de João, irmãos, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos, melhor dizendo, versículo 27, assim confirma a palavra de Deus. 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dar o mundo. Irmãos, o mundo, ele oferece a paz, mas a paz do mundo é passageira, é enganosa. É uma paz, irmãos, que não tem valor. É a paz que o anticristo há de propor na grande tribulação. Essa paz não se deixa abalar pelas contendas. Não se deixa abalar, irmão, pelo mundo. João 16, 33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quando nós, irmãos, temos nossa paz arraigada em Jesus Cristo, ele diz: em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz, irmãos, entre homens e homem, faz parte do propósito pelo qual Cristo morreu. Mas a nossa verdadeira paz, ela está segura em Cristo Jesus. Agora, irmãos, vamos analisar um pouco aqui os resultados. O apóstolo Paulo, nós lemos aqui o Filipenses, onde, irmãos, nós temos Paulo expressando para nós, irmãos, resultado da paz. Filipenses, voltando aqui para Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, Paulo, ele mostra como nós podemos, isto é, a fim de vencer, irmãos, as lutas, de vencermos as batalhas, de vencermos as guerras, unicamente, amado, proporcionando aos nossos corações a paz. Veja só, para nós concluirmos nossa mensagem de hoje à noite, irmãos, versículos 6 e 7, agora eu vou ler o versículo 6 que não li. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, a primeira coisa que ele enfatiza aqui,
para nós mantermos a paz em nossos corações é orar corretamente. Paulo usa 3 palavras para descrever a oração correta: oração, súplica e ações de graça. Irmãos, orar corretamente envolve esses 3 elementos: oração, súplica e ações de graça. Paulo, irmão, também enfatiza no versículo 8. Primeiro, orar corretamente. Porque, irmãos, o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Esta paz é resultado de oração correta, de orarmos corretamente ao nosso Deus. Orando, irmãos, veja só, olha, irmãos, Tiago disse que são as ansiedades que levam o homem a promover guerras. E versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos. As ansiedades, irmãos, alimentam e conduzem às disputas e às guerras, tirando assim a paz de nossos corações. Em segundo lugar, irmãos, Paulo diz, versículo 8, o nosso pensar. Pensar corretamente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a paz envolve o coração e a mente. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Sentimentos incorretos produz guerras. O mundo jaz em guerra, irmão. Nós precisamos manter a paz, mesmo em um mundo em guerra. Paulo descreve aqui em detalhes as coisas em que devemos pensar como cristãos, para, irmãos, mantermos a paz. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, amável, de boa fama, tudo que tem, irmão, virtude, louvor. Então, Paulo está transmitindo aos cristãos. O cristão que enche o coração e a mente com a palavra de Deus, vida de oração, irmãos, ele vai desfrutar de paz, mesmo em tempo de guerra, mesmo em meio a um mundo em guerra. E a terceira orientação do apóstolo Paulo, irmãos, aqui dentro do nosso contexto de paz, como resultado, é, versículo 9, viver corretamente. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
Irmãos, o Deus poderia ter dito, o Deus da glória, o Deus da bênção, o Deus do amor, o Deus da justiça, mas ele está aqui enfatizando paz. Paulo, o apóstolo que estava numa cadeia, sendo maltratado, injuriado, irmãos, pregando paz. Então este tinha autoridade para expressar esse tema. Como ter paz no coração vivendo no mundo em guerra? Nós já enfatizamos, irmão, as guerras são muitas. Mas veja só, o que eu enfatizei aqui no início, as conjunturas do mundo contemporâneo, não é para nós nos acabarmos com infarto. Não! É como nós temos paz diante dessas circunstâncias. Nós devemos sermos, irmãos, promovedores de paz. Viver corretamente, irmãos. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Não é possível. O pecado sempre, irmão, resulta em inquietação. Inquietação, irmão, resulta em guerra, batalhas. A vida correta é uma condição necessária para se experimentar a paz de Deus. Não basta, irmão, ter fatos na cabeça. É preciso ter verdades no coração. É o coração que proporciona paz. Isto é, viver a palavra de Deus. Descansar, irmãos, ser obediente, praticante a palavra de Deus. Amados, como ter paz no coração, vivendo no mundo em guerra? Orando corretamente. Pensando corretamente. Vivendo corretamente. E obedecendo, irmão, os princípios da palavra de Deus. O mundo pode cair, mas nós, irmãos, tem um hino que diz assim: mas eu sei em quem eu tenho crido. Para muita gente, esta expressão, este verso, não vale. Primeiro o apóstolo, primeiro o irmão, está escrito, né? Eu não sei porque Deus me amou, eu não sei porque Deus me salvou, eu não sei porque Deus me quis, eu não sei porque Deus me quer, eu não sei porque Deus vai me levar para o céu, não sei. Mas uma coisa eu sei: em quem eu tenho crido. Em quem eu criei, esse eu sei, eu tenho certeza. Eu criei no Deus de paz, no Deus, irmãos, que nos proporciona para nós a vitória nas lutas. Que Deus abençoe, irmão, que tenhamos paz, mesmo neste mundo, que o mundo está em guerra, né? Mas lembre-se, nós somos soldados. E como soldados, nós temos uma missão. Irmãos, o soldado, Tiago falou que como soldado não se pode embaraçar com as coisas deste mundo. E neste sentido, como um soldado nós temos que ser apto. Como um soldado nós estamos sujeitos à guerra. Como um soldado, irmão, nós devemos ser perseverantes. Que assim Deus nos abençoe.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela palavra, agradecemos por este momento, Senhor, e que nós possamos, Senhor, absorver esta palavra aos nossos corações para vivermos em paz. Se nós tivermos paz com Deus, teremos paz, meu Pai, em todos os sentidos, Senhor. Se a nossa paz, se tivermos paz vertical, vamos ter paz horizontal. Vamos ter paz, ó Deus querido, em qualquer circunstância, em qualquer conjuntura da vida, Senhor, contemporânea. Nós vamos viver, nós vamos promover, nós vamos, Deus, transbordar, nós vamos, ó Pai, canalizar, Senhor, esta paz. Nós oramos, nós agradecemos e em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe. Bom, irmãos, a gente está chegando ao final, mas ainda vamos louvar o nosso Deus com um hino. E hoje o que a gente aprendeu é que mesmo que o mundo pode estar em guerra, mas se a gente estiver em Deus, com certeza nós vamos ter paz no nosso coração. Que Deus possa abençoar a palavra que foi explanada hoje, bastante edificante para nós, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, que a gente possa entregar tudo na mão de Deus. O hino que a gente vai cantar, irmão, é o hino de número 473, Firme na Fé. O pastor Manuel vai nos ajudar. Irmãos, este hino, Firme na Fé, ele fala de lutas, de batalhas, né? Os irmãos perdoem aí, né, a voz, e sem instrumento não é fácil cantar, mas eu vou cantar esse hino, os irmãos podem me acompanhar no coro. Não é muito conhecido este hino, né? Mas também não sei se eu sinto falta agora do irmão André tirar o tom para mim, mas vou louvar aqui com esse hino, viu, irmão? Campeões da peleja sagrada, o clarim chama lutos fiéis. Vamos nós nessa arena bendita conquistar os celestes laréis. Vamos já com Jesus alvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. Se a luta do bem é suprema, quando sob o comando de Deus, a vitória é completa e segura, porque temos a ajuda dos céus. Vamos já com Jesus, alvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. Se o labor desta causa altaneira tem espinho que pode ferir, é nos céus compensado 1000 vezes pela paz do celeste porvir. Vamos já com Jesus, alvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. E se o mundo atear os seus ódios contra nós com maldoso desdém, não importa, isso nunca enfraquece os heróis da conquista do bem. Vamos já com Jesus, alvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre
juntos do bom capitão. Que Deus abençoe, irmãos. A voz meio roucona, mas Deus seja louvado. A luta é grande, mas a vitória é de Cristo. Que Deus abençoe. Paz nos nossos corações, irmãos. E uma boa semana. Obrigado a todos que pôde ouvir esta transmissão do Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, meu bonito hino, pouco cantado na igreja, mas é bastante edificante a letra. Irmãos, eu queria agradecer aqui a presença dos irmãos que compareceram a este culto, a irmã Axa, a irmão Severino, a irmã Quinha, a irmã Ana Beatriz, a irmã Kênia, a irmã Elaine e família, a irmã Tássia e família lá em Brasília, a irmã Lene e Edmundo, irmão Silvio, Denise e João Pedro também, irmã Socorro e Emanuel, Tainá lá em Nova Cruz, pastor Davi e irmã Elizabeth, irmão Dário, irmão Faustino e Dorinha, irmão Danilo, a irmã Maikele e Adriano e família, irmã Elina e William e família, Elisângela e família, irmão Heleno e família também, a irmã Eliana, a irmã Sueli, irmã da irmã Ana, a irmã Dilza e Paulinho, Toninha e família, também irmã Mercedes e Aguiar. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que tenham uma noite de paz, de bênção, de tranquilidade e que Deus também possa estar com vocês durante a semana.